Boa noite, irmãos. Mais uma vez, retornamos à casa do Senhor para adorá-lo, cultuá-lo, juntamente, como parte do povo dele reunido para adoração. Conforme eu falei pela manhã, hoje nós vamos dar continuidade ao texto que nós iniciamos a exposição hoje de manhã. E eu convido os irmãos a se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus. E eu vou ler o texto de Mateus 26, do verso 36 ao verso 46. Os irmãos acompanhem com toda a reverência. Diz assim a santa palavra de Deus. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-os, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, Deus Criador do céu e da terra, nosso Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, glorificamos a Tua pessoa, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra. Porque Tu és santo, porque a Tua vontade é perfeita, porque o Senhor criou todas as coisas e porque o Senhor, antes da criação da terra, planejaste a redenção dos eleitos e na plenitude dos tempos enviaste o Teu Filho, o nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que tomou todo o cálice da Tua ira, Senhor, não para pagar os seus pecados, mas para redimir os eleitos. Te louvamos também pela obra do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, e é por isso, Senhor, que estamos aqui hoje, diante de Ti, ainda que pecadores, mas diante de Ti lavados pelo sangue de Cristo. Nós Te louvamos, ó Pai, por tão grande obra de salvação. Pai querido, pedimos que o Senhor possa abençoar, ó Senhor, a Tua palavra lida e que vai ser exposta. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conforte, mas também que o Senhor nos exorte para que possamos viver, Senhor, neste mundo de modo digno da vocação que o Senhor nos chamou. Nos abençoa, Senhor. Derrama a Tua graça sobre cada um que está aqui e estende, Senhor, a Tua graça sobre aqueles que não puderam estar aqui conosco, Senhor. Em especial aqueles que estão enfermos. Tu os conheces todos, ó Pai. Derrama, Senhor,
a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia sobre eles e que a tua boa graça os acompanhe e esteja com eles nesse momento. Pai querido, te peço que o Senhor me dê condições e que tudo que eu venha falar, ó Pai, seja tão somente para a tua honra, para a tua glória e para a edificação do teu povo. É o que eu te peço, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar. Hoje pela manhã, nós iniciamos o estudo deste solene e profundo texto das Sagradas Escrituras, né? Nós, como os irmãos puderam acompanhar, nós fizemos uma breve apresentação do Evangelho de Mateus, ressaltando que este Evangelho enfatiza Cristo como Rei e como Rei ele introduziu o seu reino neste mundo e como ele implantou o seu reino neste mundo. Na segunda parte da nossa exposição pela manhã, nós analisamos a chamada Semana Santa, né? No qual evidenciamos que entre a entrada triunfal de Jesus Cristo e a sua ressurreição se passaram tão somente 8 dias. Mas nesses 8 dias, nós temos 1/3 do registro dos evangelhos. 1/3 dos evangelhos foram destinados a registrar apenas esses 8 dias. E nós aprendemos com o Sproul que a razão disso é que o Espírito Santo visava que nós, leitores das Sagradas Escrituras, focássemos nossa atenção no sacrifício de Cristo, assim como na sua ressurreição, que significou a derrota de Satanás e inaugurou o reino de Deus. Nós também concluímos a nossa exposição pela manhã apresentando as razões porque Cristo, neste relato e também nos evangelhos sinóticos, evidenciam isso, como a alma do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava profundamente angustiada, com temores e temores de morte. E por que Cristo sofreu e esteve numa profunda angústia? Nós explicamos isso. Primeiro, não era somente porque ele experimentaria sofrimentos físicos, né, que o levaria à morte. Claro que esses sofrimentos também causavam angústia em Cristo, mas não era só por isso. Explicamos também que além desses sofrimentos físicos, pesava sobre Cristo o fato de que ele levaria sobre si os pecados dos eleitos. Ele levaria sobre si os pecados. Ele seria moído, e ele sabia disso. Naquele Getsêmani, naquele lugar que significava moinho de azeite, ele seria moído pelos nossos pecados, esmagado pelos nossos pecados. Mas, além disso, para além desses fatores que sim causava angústia de morte em Cristo, havia uma terceira e mais fundamental razão, porque Cristo se apresentou aqui apresentou a sua alma tão angustiada. É que o que mais entristecia e angustiava o nosso Senhor Jesus Cristo era o fato de que ele iria experimentar a totalidade da ira de Deus sobre ele, o que representaria o seu abandono na cruz pelo Pai. Isso é o que mais angustiava a alma de Cristo. Isso é o que mais o angustiava. É ser considerado, ser abandonado na cruz pelo seu próprio Pai. Ele que teve
e tem uma comunhão eterna com Deus, ele, que sendo a segunda pessoa da Trindade, seria, por causa dos nossos pecados, abandonados na cruz. Então, isso é o que trazia o maior sofrimento. Ele teria que tomar todo o cálice da ira de Deus naquela cruz. E ele o fez voluntariamente. Muito bem, meus irmãos. Então foi isso que nós tratamos na parte da manhã. Eu gostaria de continuar a exposição desse texto, no qual agora nós abordaremos 3 pontos. Primeiro, o conteúdo da oração de Jesus. O que Jesus orou aqui? Segundo, o sono dos discípulos e como é que Cristo tratou disso. E por fim, a firmeza de Cristo perante os seus algozes. E claro, no final, tiraremos algumas lições e aplicações. Então vamos para o primeiro ponto, né? O conteúdo da oração de Cristo. Acompanhe comigo os versos 39, 42 e 44. Verso 39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus ora novamente, verso 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E o registro bíblico diz que ele orou uma terceira vez, verso 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Obviamente que aqui nós temos apenas um resumo do que Cristo orou. Temos a substância, a essência daquilo que ele orou, daquilo que ele se derramou diante de Deus. Jesus orou por um longo tempo. Jesus orou por 3 vezes e com muita intensidade. Se você reparar no verso 40, quando ele confronta os discípulos, ele diz assim, verso 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem 1 hora pudestes vós vigiar comigo? Então, no mínimo, Cristo orou aqui, nessa primeira oração dele, por 1 hora. No mínimo. Então, o que nós temos aqui é apenas um resumo, a essência da oração de Cristo. E é importante ressaltar também aqui a atitude de Jesus na oração, a postura de Jesus na oração. É importante registrar que a única vez nos evangelhos que é registrado que Jesus se prostrou diante do Pai é aqui. Então, era uma atitude demonstrando uma profunda agonia, ao ponto dele se prostrar, mas essa prostração demonstra também uma profunda humildade. Jesus ora prostrado, com o rosto no chão. Como eu disse, é a única vez na Bíblia que é registrado que Jesus orou dessa maneira. Pois bem, qual foi o conteúdo da oração de Jesus? Ainda que nós só tenhamos aqui essa essência da oração. Qual foi o conteúdo? No verso 39, nós temos um pedido, que é o registro da primeira oração. Nós temos um pedido, mas ao mesmo tempo uma manifestação de submissão. Qual foi o pedido de Jesus? Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele pede, Jesus, o nosso Senhor, pede com profunda humildade e submissão ao Pai que
se existisse alguma outra maneira para realizar a obra de redenção dos eleitos, sem experimentar a ira e o abandono de Deus, que assim fosse. Nós interpretaremos essa oração, esse pedido, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, nós interpretaremos de forma errada, se aqui nós interpretássemos como um vacilo de Cristo. Ele está vacilando diante da sua missão. Não é assim que nós devemos interpretar. Nós devemos interpretar como Cristo colocando a seguinte situação: Deus, se tiver outra maneira de salvar os eleitos, que o Senhor me dê essa maneira. Se possível, afasta de mim essa maneira, esse cálice da tua ira e do teu abandono. Contudo, se não tiver outra maneira, seja feita a tua vontade. Sobre esse pedido, sobre o conteúdo desse pedido, veja o que Matthew Henry escreveu. Ele diz, abre aspas, mas observe a condição, se possível, se Deus puder ser glorificado, o homem ser salvo e os fins de sua missão serem atendidos, sem que o Senhor Jesus beba este cálice amargo, ele desejava ser dispensado. Caso contrário, não. Não é que Jesus esteja vacilando perante a sua missão. É que ele sabia da dor que enfrentaria, não a física, mas o abandono. E ele colocou diante de Deus, se tiver outra maneira, passe de mim este cálice. Se tiver outra maneira de redimir os eleitos, que passe de mim esse cálice. Era isso que Jesus estava pedindo. Ele não estava pedindo para não mais realizar a obra de redenção dos eleitos. O que ele não desejava era ser abandonado na cruz pelo Pai. Mas é importante deixar claro que Jesus não fez a vontade do Pai à força, sem querer. Lá em João 6, 38 e 39, nós encontramos o seguinte, encontramos a verdade de que ele fez, Cristo fez o que fez porque quis fazer. E não porque foi obrigado a fazer. Ele fez o que fez porque quis fazer. João 6, 38 e 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Portanto, o pedido de Jesus não era para não realizar a obra que ele veio realizar, da redenção dos eleitos, mas era, se possível, fosse afastar o cálice da ira, o abandono dele na cruz. Mas essa primeira oração de Cristo também demonstra e evidencia uma manifestação profunda de submissão. Submissão à vontade do Pai. Todavia, ele logo afirma, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vemos assim a sua inteira submissão à vontade de Deus. No verso 42, nós encontramos o segundo momento de oração de Jesus. Vamos reler o verso 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Nessa segunda oração, nós encontramos uma nuance. Nós não temos aqui tanto mais um pedido, mas uma constatação e uma disposição para obedecer. Veja que Jesus ora, na segunda vez, meu Pai, se não é possível, é como se ele dissesse, como não será possível passar de mim este cálice sem que eu beba,
faça-se a tua vontade. Segundo, comentando essa segunda oração, Matthew Henry escreveu o seguinte, abre aspas, como podemos ver aqui, ele não pediu que o cálice pudesse passar dele, como havia feito na primeira oração. Note que, embora possamos orar a Deus para evitar e remover uma aflição, a nossa tarefa principal, e na qual devemos insistir, deve ser que o Senhor nos dê a graça para suportá-la bem. Então aqui era mais um reconhecimento de que a vontade de Deus já estava decretada e que ele tomaria o cálice, e era um reconhecimento de que ele se submeteria voluntariamente, submissamente à vontade do Pai. Na terceira oração, que não é registrado, é apenas dito, que ele orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, algumas considerações importantes sobre esse conteúdo da oração de Cristo. A oração de Cristo, esse resumo, essa essência da oração, evidencia a forma comovente e verdadeiramente humana de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, revela a sua perfeita obediência a Deus. Essa angústia de Cristo não compromete a divindade de Cristo, mas ressalta apenas que ele era plenamente homem. Bem como afirma Hebreus 4,15. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, a oração evidencia, portanto, a verdadeira humanidade de Cristo. Era Cristo como homem, clamando ao Pai, que se possível fosse, afastasse dele aquele cálice. Né? Sobretudo, a razão principal da sua angústia, que era o abandono do Pai na cruz. Era disso. Mas ele não tinha vacilado na sua missão de redimir os eleitos. Encontramos o registro dessa perfeita obediência de Cristo em Filipenses capítulo 2, verso 8, onde é dito: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, sobre a oração de Cristo, é importante ressaltar isso. E o segundo ponto, o sono dos discípulos. Acompanhe comigo a leitura dos versos 40, 41, 43 e 45. 40, 41 é dito: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Verso 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Verso 45. Então, voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Como se vê, aqui também temos 3 referências às fraquezas dos discípulos. Se Cristo perseverou 3 vezes em oração, os discípulos, como nós, falharam por 3 vezes na perseverança da oração. Enquanto Cristo perseverou em oração, os discípulos vacilaram na oração. Veja que apesar de Cristo se dirigir a Pedro, né, que sempre era um protagonista, né, e foi um protagonista minutos antes, né, quando Cristo apresentou a sua missão e que ele iria morrer e que ele iria ser abandonado, Pedro foi o primeiro a dizer que ele não abandonaria jamais, ainda que todos abandonassem a Cristo.
E aí Jesus se dirige exatamente a ele. Mas não somente a ele, a todos os discípulos. Né? E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo, vós, todos eles, né? Cristo pediu que eles vigiassem e orassem com ele e por ele, como se esperava e se aguardava um socorro da parte deles, mas eles dormiram. Eles não cumpriram. Como nós, eles foram fracos. Como nós, eles dormiram. E o Evangelho aqui diz que eles fizeram isso porque os seus olhos estavam pesados. A verdade é que a semana tinha sido muito intensa. A semana tinha sido muito tensa. O dia tinha sido muito longo e eles estavam cansados. E até numa atitude de compreensão, Mateus diz, eles estavam com os olhos pesados, né? O dia tinha sido muito difícil. Então, no verso 41, Cristo faz uma solene advertência aos discípulos. Como eles estavam dormindo, Cristo disse, e os advertiu solenemente: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Qual o sentido dessa declaração de Jesus aqui? Infelizmente, muitos associam essa expressão, né? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eles associam com algum cinismo e falam desta carne como se denotasse alguma fraqueza no âmbito sexual. O sentido aqui não é esse. Cristo não os estava repreendendo por conta disso. A declaração de Jesus demonstrava uma profunda compreensão da natureza, da nossa natureza. Cristo conhecia a nossa natureza. E por isso que ele disse o que disse. O que Jesus quis dizer era o seguinte, aqui, quando disse isso, que a declaração de Pedro, de que ele não negaria a Cristo, no seu espírito era verdadeira, era sincera, mas que a carne, a nossa natureza humana, ela é fraca. Por isso é que nós devemos vigiar e orar. O pastor Paulo Anglada, pregando nesse texto, ele disse o seguinte: uma coisa é a determinação, outra coisa é a capacidade de fazer. Pedro tinha determinação aqui, ele queria fazer aquilo, mas ele não tinha a capacidade. A vontade pode ser forte, mas a capacidade de realizar é fraca. Agora, o apóstolo Paulo se refere a isso quando escreveu em Romanos 7, 21 e 22 o seguinte. Romanos 7, 21 e 22. Então, esse texto de Romanos esclarece a solene advertência de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Paulo diz aqui em Romanos 7? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, portanto ao espírito, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, isto é, na minha carne, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Esse é o sentido de vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação aqui não é sexual. A tentação aqui é a tentação da covardia, do abandono, de negar a Cristo. Por 2 vezes, Jesus os encontra dormindo e eles alertam sobre isso, sobre esse perigo, de que não basta uma mera vontade, não basta apenas a determinação. Uma coisa
é a determinação, outra coisa é a realização daquela determinação. Então nós devemos, portanto, cientes de que somos fracos, cientes que nós não temos a capacidade de realizar tudo aquilo que nós queremos fazer, ciente de que temos uma natureza corrompida, o que nós devemos fazer? O que Cristo nos convoca a fazer aqui? A vigiar. A vigiar e a orar. Terceiro ponto que nós podemos extrair aqui desse texto é a firmeza de Cristo perante os seus algozes. Vamos ler os versos 45 e 46. É dito: Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Note que os sofrimentos de Cristo não era surpresa para ele. Ele tinha ciência do que iria acontecer. Ele sabia o que e quando iria sofrer. Então, após esse terceiro momento de oração, do extremo da sua agonia, em que ele suou sangue, após isso, após terminar de orar por 3 vezes, intensamente, ele se levantou, foi aos discípulos pela terceira vez, um anjo o consolou, então Cristo se reveste de uma coragem destemida. A partir daí, não tinha mais angústia, a partir daí, não tinha mais o medo, a partir daí, havia o quê? A determinação de fazer a vontade de Deus. Ele se dirige aos seus algozes, como um campeão vai para o combate. Ele rogou que os discípulos se levantassem e que partisse para o encontro com os algozes. O Senhor não disse: levantai-vos e fujamos. Não, levantai-vos e nos encontremos com eles. Então, já não havia mais aquela angústia. O que havia aqui, depois dessa preparação espiritual, o que havia aqui era determinação de fazer a vontade de Deus. Você não vê a partir daqui mais angústia, você vê firmeza, você vê determinação. O Senhor havia dado a resposta para ele. Ele havia orado por 3 vezes. Ele tinha entendido que ele tinha que tomar o cálice por mim e por você. E ele estava determinado a fazer isso. E enfrentou os seus algozes. Antes de orar, Cristo estava profundamente angustiado. Mas agora, não mais. Agora, ele estava determinado. Nós somos informados no Evangelho de João, no capítulo 18, o que ocorreu depois dessa oração de Jesus. Depois da terceiro momento de oração, João nos detalha o que ocorreu. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em João 18, nós vamos ler os 8 primeiros versos. João 18, 1 a 18. 1 a 8. Então aqui nós temos a sequência imediata daquilo que ocorreu após a terceira oração de Cristo. Olha o que é dito. Tendo Jesus dito estas palavras, aquilo que ele disse aos discípulos, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí encontrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu.
Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixais ir estes. Então aqui nós temos Jesus plenamente convicto de que ele tomaria o cálice da ira de Deus. Ele tomaria. E aqui ele estava resoluto, determinado a cumprir a sua vontade, a cumprir a vontade de Deus. É interessante que depois da preparação, que foi uma preparação profundamente agonizante, já não havia mais angústia, já não havia mais tristeza profunda, havia apenas a vontade de fazer a vontade, o desejo de fazer a vontade do Pai. Quando Pedro cortou a orelha de Malcolm, nós temos esse registro, tentando evitar que Cristo fosse preso, o que o Senhor disse para ele? Jesus disse para Pedro, mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Veja que já era uma disposição diferente. Ele já estava plenamente convencido, já tinha obtido a resposta do Pai de que ele tomaria o cálice. E na parte da manhã eu expliquei o significado do cálice, que era receber a ira de Deus. Meus irmãos, caminhando para o final, vamos tirar algumas lições e aplicações de todo esse texto que nós fizemos a exposição tanto pela manhã como agora. Em primeiro lugar, aprendamos que a oração é o melhor remédio que podemos utilizar em tempos de tribulação. Na tristeza e angústia, Cristo orou. Cristo, que era Deus, mas na sua condição de homem, no momento de profunda tristeza e angústia, ele orou. Neste mundo caído, a tribulação é um cálice que todos nós temos que tomar, mais cedo ou mais tarde. Nós não podemos evitá-lo. Por isso, precisamos orar como preparação para as tribulações, para as angústias, para as tentações que todos nós enfrentaremos enquanto estivermos no deserto desta vida. Jesus fez uso da oração e foi vitorioso. Os discípulos negligenciaram a oração negligenciaram e fracassaram. Assim como nós, muitas vezes, negligenciamos a oração e, por isso, não somos confortados, não somos consolados. Se Jesus, diante do sofrimento e da angústia, ele fez uso de incessante orações, por que nós não vamos fazer? Cristo nos ensina não apenas sobre como nós devemos orar, sobre o dever de orar, mas como devemos orar. E como é que nós devemos orar? Com base na oração de Cristo. Aqui. Nós devemos orar insistentemente. O próprio Cristo orou 3 vezes. O próprio Cristo. Ele foi insistente com o Pai. Ele não simplesmente orou uma vez e pronto. Não, ele insistiu. Lucas 18 registra a parábola da viúva persistente. Como é que essa parábola começa? Em Lucas 18:1. Começa da seguinte maneira. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, Jesus nos ensinou a perseverarmos, a orarmos incessantemente, a não esmorecermos. E ele fez isso. Portanto,
nós devemos orar incessantemente. Mas nós devemos orar também suplicando livramento. Nós devemos suplicar livramento. É justo nós orarmos pedindo que Deus alivie o sofrimento, que Deus tire do nosso coração a angústia, que Deus tire do nosso coração a tristeza, que Deus tire do nosso coração o medo. Ora, Cristo fez isso. Aprendemos aqui que é legítimo pedir que Deus afaste de nós o cálice da nossa tribulação. Se for possível, Cristo disse. Jesus argumentou com Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele fez isso por 3 vezes. Se for possível, tira da minha carne esse espinho. Assim Paulo orou 3 vezes. Pai, se for possível, tira de mim esse sofrimento, passa de mim essa angústia, passa de mim essa tristeza profunda, passa de mim essa doença, passa de mim essa dificuldade. Irmãos, podemos e devemos orar por livramento. Por livramento do sofrimento, da angústia. Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Não é errado orarmos para que Deus afaste de nós o sofrimento. Nós não somos daqueles que queremos sofrer por sofrer. Nós não somos daqueles. Nós queremos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Mas se é lícito e justo orar para que Deus passe de nós o cálice, no entanto, junto com nossas súplicas, deve ter uma profunda disposição de nos submetermos à vontade de Deus. Essa é a segunda lição. Como Cristo, devemos nos submeter à vontade soberana e perfeita de Deus. No verso 39 encontramos: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Cristo sorveu até a última gota o cálice da ira de Deus. Ele se submeteu voluntariamente à vontade do Pai e, ao fazer isso, de alguma maneira, ele foi até aperfeiçoado na carne. Nós não entendemos como isso foi possível, mas é fato que, ao obedecer, Cristo foi aperfeiçoado na carne. É um texto difícil de entender, mas é o que Hebreus diz. Por favor, abram Hebreus 5, do 7 ao 10. Olha o que diz. E esse texto de Hebreus 5, 7 a 10, é quase que um comentário do texto que estamos expondo. É quase que um comentário inspirado desse episódio aqui de Jesus no Getsêmani. Olha como esse texto explica o nosso texto. É dito assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, entre aspas, isso é, em sua natureza humana, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Submeter a nossa vontade à vontade de Deus e viver contente com isso é uma forte evidência de santificação e crescimento na vida do crente. De alguma maneira, Cristo foi aperfeiçoado na obediência. Muitas vezes, assim como Cristo, vamos beber sim o cálice amargo que Deus nos dá, que coloca nas nossas mãos. Muitas vezes, o sofrimento nos ensina a obediência. E bem-aventurado é aquele
que aprende no sofrimento, que aprende na tribulação. A tribulação não é nada bom para ninguém, mas se nós passarmos pela tribulação e não aprendermos nada, é pior. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ao sofrer, ele foi aperfeiçoado, é o que o texto nos diz. E isso pode ser uma aplicação para nós. Que mesmo debaixo de sofrimento, mantenhamos a nossa comunhão com o Senhor e mesmo diante do sofrimento, que nós possamos ser aperfeiçoados. Né? Há um ditado que nós conhecemos bem, que a tribulação, o sofrimento, é uma professora rude, mas necessária. Então, que essa professora rude e necessária nos ensine, que nós possamos aprender com o sofrimento e sermos santificados mesmo no sofrimento. Uma terceira lição que nós podemos extrair desse texto é que Cristo não alcançou o que pediu. Ele pediu que, se possível fosse, afastasse o cálice. Ele não pediu para deixar de cumprir a sua missão de resgatar os eleitos, mas ele pediu que aquele cálice da ira de Deus fosse afastado. Mas ele não recebeu. Nem sempre o Senhor nos concede aquilo que pedimos. Deus tem os seus planos e Ele sabe o que é melhor para nós. A vontade dEle é sempre melhor do que a nossa vontade. No entanto, mesmo quando não recebemos o que pedimos, nós podemos ter certeza que Deus sempre ouve as nossas orações. Ele sempre responde às orações do seu povo de uma forma ou de outra. Às vezes, é não concedendo o que você pediu. Mas se você é um eleito de Deus, Ele lhe ouviu. Mas por conta da economia de Deus, por conta da sua vontade perfeita, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus Pai, Ele não afastou o cálice de Cristo, mas Ele confortou a Cristo. Ele enviou um anjo para que pudesse confortar a Cristo. Ainda que os planos de Deus sejam diferentes dos nossos, podemos sim, quando nos submetemos à vontade de Deus, sermos confortados e tranquilizados, mesmo no sofrimento. Uma quarta aplicação para nós. Nós temos, e aqui o texto nos ensina, e eu tenho enfatizado isso nessas aplicações, que é a necessidade de orar. Mas nós temos a necessidade também de vigiar. A advertência de Cristo foi: orai e vigiai. Irmãos, enquanto no deserto desta vida, nós temos 3 grandes inimigos da nossa alma. Todos nós sabemos, né, quais são os grandes inimigos da nossa alma. Um deles é o mundo, esse sistema anti-Deus, que nos assedia. Outro grande inimigo da nossa alma é Satanás, é o diabo. E o outro grande inimigo da nossa alma é o nosso próprio coração, é a nossa própria natureza. Como nós temos esses 3 grandes inimigos que militam intensamente contra nós, nós devemos vigiar e orar. O bispo Riley, naqueles comentáriozinhos fabulosos comentários dos evangelhos, ele faz o seguinte comentário sobre a necessidade de vigiar e orar. Olha o que ele escreve. Precisamos tanto orar como vigiar. Tanto vigiar como orar. Vigiar e não orar é uma atitude que equivale a demonstrar autoconfiança e presunção. Vigiar sem orar é presunção.
Mas orar sem vigiar é demonstrar mero fanatismo. Então, nós devemos não demonstrar um fanatismo de orar e a partir daí eu não vigio. Isso é fanatismo. Ou apenas vigiar e não orar. Isso é presunção de que nós conseguiremos, né, vencer o pecado que tenazmente nos assedia. O que os discípulos fizeram foi, eles quiseram humanamente resistir sem orar e fracassaram. E quando nós fazemos isso, nós iremos fracassar. Então nós devemos incessantemente orar, mas também vigiar, sermos prudentes. O bispo Haire, ele continua o seu comentário, ele diz assim: o homem que reconhece a sua própria fraqueza e que ao reconhecê-la tanto ora como vigia, é aquele que será sustentado pelo Senhor, o qual não permitirá que ele caia. Então veja, o que Cristo disse para os discípulos naquele contexto? Ore e vigie. Não só ore, vigie. Não só vigie, ore. E ao fazer isso, né, nós seremos sustentados pelo Senhor. Nós devemos, irmãos, viver como soldados em trincheiras, permanentemente em guarda, e soldados em trincheiras que oram. Vigiando na trincheira, mas orando na trincheira. Mesmo assim, irmãos, mesmo orando incessantemente, mesmo vigiando de todas as maneiras, eu e você, nós iremos pecar. Nós iremos cair. Nós iremos falhar. Mas é porque nós falharemos, é porque nós não sabemos orar como convém, é porque nós pecaremos. Por tudo isso que Cristo tomou a taça do cálice, ele tomou o cálice da ira de Deus. É porque ele sabia que aqueles discípulos não vigiariam como deveriam e não orariam como deveriam. Por isso mesmo, ele tomou o cálice no lugar dos discípulos. É por isso que Cristo, conhecendo a nossa natureza, sabendo que somos pecadores, sabendo que vamos falhar, ele voluntariamente tomou por mim e por ti o cálice da ira de Deus. Diante da realidade do pecado que habita em nós, o que nos resta fazer? Nos resta recorrer ao trono da graça de Deus. Então, novamente, eu queria concluir lendo novamente Hebreus 4, do 14 ao 16. Abram, portanto, suas Bíblias em Hebreus 4, 14 a 16. Que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí o que eu quero enfatizar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meu irmão, se você já creu em Cristo, saiba que Ele já tomou o cálice por ti e por mim. Mas, meu amigo, se você não conhece a Cristo, se você não, no seu coração, não entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo, faça o mais rápido possível. Entregue-se a Cristo,
Volte-se para Cristo, porque Ele tomou o cálice. Mas se você o rejeitar, você tomará o cálice. Então, busque a Cristo e se achegue confiadamente ao trono da graça. Se coloque diante dele e o busque de coração. E se você o buscar genuinamente, ele lhe ouvirá. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra e nos fortalecer na fé. Amém? Vamos orar e depois eu passo a palavra para o Lucas. Senhor nosso Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Porque só Tu mesmo, Criador do céu e da terra, só Tu mesmo pudeste criar o mundo, o homem e planejar uma redenção tão perfeita. O nosso primeiro representante, Adão, pecou e o pecado entrou no mundo e herdamos essa natureza. Mas Cristo, o segundo Adão, assumiu a nossa natureza por Tua vontade e sorveu e tomou todo o cálice da Tua ira para a nossa redenção. Que grande plano de salvação! Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que apesar de termos clareza sobre isso, nós somos pecadores e clamamos a Ti, ó Pai. Tu nos perdoe, porque muitas vezes, ó Pai, não honramos a Cristo no nosso viver, não honramos a Cristo no nosso falar, não honramos a Cristo no nosso proceder. Pai querido, tenha misericórdia de nós, homens miseráveis e pecadores. Mas graças a Deus, Senhor, por Cristo Jesus, que assumiu a nossa natureza e tomou o cálice no nosso lugar. Pai querido, louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque por essa obra estamos aqui, Senhor, neste momento, em adoração e louvor a Ti. Não porque merecemos ou porque temos algo a Te oferecer que já sabemos que não temos, ó Pai, mas tão somente pela obra de Cristo. Senhor, nos ajuda a amarmos mais ao Senhor, a amarmos mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a vivermos de modo digno da vocação ao que o Senhor nos chamou. Mas estamos conscientes, Senhor, que tudo isso depende da Tua graça e da Tua misericórdia. E por isso, clamamos a Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém.